Olá, alunos, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos sobre o Egito, nós vamos falar um pouquinho agora das pirâmides. E eu quero que vocês percebam que essa aula que nós vamos falar das pirâmides e a próxima, que é sobre religião, que vai envolver mitologia, é como se nós estivéssemos fazendo um fechamento. E por que que você vai ter essa sensação de um fechamento? Você vai ter a sensação de que você já sabe tudo isso. Porque tudo que acontecia no Egito era relacionado às suas crenças religiosas. Então, como o camponês se relacionava com o rio Nilo? Isso devia às suas crenças de que o rio Nilo enchia, porque eram lágrimas de uma deusa que chorava. Por que que eles construíam pirâmides? Porque isso estava relacionado com a vida após a morte. Por que que eles escreviam nas pirâmides ou faziam o livro dos mortos? Também estava relacionado à sua crença. Então percebam que tudo o que a gente tem de fonte histórica, de tudo que o Egito deixou para nos contar uma história, está relacionado à sua crença religiosa. Portanto, pirâmides e crenças, que são o nosso tema de estudo essa semana e a próxima semana, estão totalmente relacionados a tudo que nós vimos até agora. Então, percebam como a gente está fazendo um fechamento de todas as ideias a respeito da cultura egípcia. Então, aproveite para tirar as suas dúvidas. Se ainda ficou alguma coisa para trás, volte, olhe novamente os nossos vídeos, mande as suas dúvidas para mim no CEAP. Então, vamos chegar ao final e vamos entender também que esse aspecto religioso dos egípcios é muito diferente da nossa realidade. Vocês fizeram um trabalho sobre o ritual egípcio e chegamos à conclusão de que os rituais são muito diferentes. A morte está presente em todas as sociedades, é claro, mas a forma como se trata o morto e como se faz o ritual, ela é totalmente diferente em todos os períodos históricos e em todos os lugares. Então, o que a gente pode falar agora sobre essa pirâmide egípcia? Você sabia que entre as 7 maravilhas do mundo antigo, e se você tiver curiosidade de saber quais são as 7 maravilhas do mundo antigo, dê uma pesquisada na internet. As pirâmides do Egito são as únicas que estão em pé. As outras 6 caíram, ruíram. Nós só temos descrições sobre elas. As únicas que estão em pé são as pirâmides do Egito. Procura lá o que são as 7 maravilhas do mundo antigo. Todas as pirâmides do Egito foram construídas às margens oeste do rio Nilo. Tinha um lugar especial, Vale dos Reis, onde estavam enterrados. A palavra pirâmide é uma palavra em grego, não é uma palavra em egípcio. Como os egípcios chamavam a pirâmide, nós não sabemos. Nós só sabemos o nome que os egípcios deram. Piro significa fogo, luz. E midos significa medida, então isso está relacionado à luz. Por que está relacionado à luz? Porque eles acreditavam que quando eles enterravam os mortos na pirâmide, esse morto, daí seu faraó, a rainha, as pessoas da nobreza, ele se levantaria e iria para o sol, se juntaria ao sol. Por que o sol? Porque o sol é o principal deus para eles. É o deus Atom, o deus Amon, depende do lugar, eles vão dar nomes diferentes, mas o sol é o principal deus. Pensa no Egito, a primeira coisa que a gente lembra em meio àquele deserto é o sol. Então, esse sol sendo o principal deus, a pirâmide era muito próxima a ele. E o morto se levantaria, a partir do guia, que seria o livro dos mortos, que nós já falamos disso, ele então chegaria até o sol, se juntaria ao deus sol. E existe um provérbio muito conhecido, e eu queria que você parasse e tentasse pensar nele, o que você entende por ele, que diz assim: o homem teme o tempo, e o tempo teme as pirâmides. O que será que isso quer dizer? Eu queria que você parasse e pensasse um pouquinho nessa frase. Bom, vamos então para a nossa construção de pirâmide, então. As pirâmides mais famosas são as pirâmides de Gizé, ou Gizé, que é o nome da cidade, que é próxima ali ao Cairo. E essas pirâmides mais famosas são as que pertencem a esses 3 faraós, de uma dinastia muito rica, exatamente por isso construíram essas pirâmides gigantescas. Então, essas 3 aqui na frente pertencem aos 3 faraós, Kelpis, Khafre e Miquerinos. Na frente, à frente dessa pirâmide, eu tenho 3 réplicas das mesmas, mas em tamanhos menores. Então, as 3 maiores pirâmides no fundo e as 3 réplicas na frente. Essas são as mais conhecidas. Eu gostaria que você reparasse que toda foto que eu coloquei foto com pessoas, com animais. Por quê? Para você ter dimensão de tamanho, para você perceber o tamanho da pirâmide com relação às pessoas. Então, as 3 primeiras de Gizé são essas.
À frente da pirâmide de Gizé, eu tenho a esfinge, que é essa que tem um corpo de animal e uma cabeça humana com até o detalhe de um faraó. Essa esfinge, ela é um pouco menor que a pirâmide, ela só tem 20 metros de altura, só 20 metros de altura, e a maior pirâmide, que é a que você vê ao fundo, ela tem 147 metros de altura. É o equivalente a mais ou menos hoje um prédio de 50 andares. Então, imagina a pirâmide equivalente a um prédio de 50 andares. Pensa num prédio que você já foi. Coloca ali 50 andares. Você já entrou num prédio de 50 andares? Então, é do tamanho da pirâmide. E mais ou menos foram usadas para essa maior pirâmide, que é a de Kéops, que a gente chama de Grande Pirâmide, 2 milhões de pedras. E cada uma dessas pedras, elas vão pesar em média de 1 a 3 toneladas. Cada pedra de 1 a 3 toneladas. Foram 2 milhões de pedras. E aí você deve estar pensando, como é que essas pedras chegaram até lá? Então, e não é só a dificuldade de montar essas pedras para formar a pirâmide, é a dificuldade também de levá-las até ali, porque elas não estavam ali próximas, prontas para serem montadas em forma de pirâmide. Eu precisei trazer de algum lugar até ali essas pedras. Então, como é que foram essas construções? A gente tem várias hipóteses. Por que eu estou chamando de hipóteses e não de certeza, teorias? É essa a diferença. Porque os egípcios construíram e isso ficou lá atrás. A gente não tem certeza, nós não vimos a construção. Então, nós vamos achar fontes históricas e, a partir da fonte histórica, a gente vai tentar interpretar. Existem pessoas que falam na possibilidade de extraterrestres, de outros mundos que ajudaram na construção, mas isso é claro que a história, ela não entende dessa forma. Eu não tenho provas alguma que tiveram extraterrestres construindo pirâmides aqui. Então deixa isso daqui de lado, não vamos falar sobre isso. Vamos pegar a fonte histórica mesmo. Então, isso aqui é uma pintura. E essa pintura egípcia, ela é uma fonte histórica. E a partir dela, a gente analisa. Eu tenho uma estátua, isso aqui é uma estátua que representa, muito provável, um faraó. Ele está sentado no seu trono. Aí, com essa estátua, eles amarraram a estátua para ela não cair, colocaram homens para puxá-la, para carregá-la. Aqui tem mais de 100 homens, podem contar. Eles colocaram a estátua em cima desse carrinho aqui, é uma espécie de carrinho. E esse carrinho, eles amarram cordas e eles vão puxando. Só que para ficar mais fácil, na hora de colocar a estátua em cima do carrinho e eles vão puxando, tem uma pessoa aqui, ó, que ela tá jogando algum líquido na areia, muito provavelmente água mesmo. Então, ela tá jogando alguma coisa na areia, por quê? Para que esse carrinho possa deslizar. Então, a partir dessa imagem é que a gente chega à conclusão que se colocava as pedras em cima desse carrinho, amarrava, ia jogando água para que essa areia ficasse mais assim, mais lisinha, e a gente ia empurrando, a gente ia puxando essa pedra para que ela pudesse construir. Então, a partir do momento que eles encontraram essa pintura, e a gente já sabe que pintura mostra muito do cotidiano da vida dos egípcios, então chegou-se a essa conclusão. Muito possivelmente é assim que se fazia a construção das pirâmides. Essas imagens aqui são pinturas, já não são fontes históricas, porque elas são feitas agora para representar como é. Então, ela não é uma fonte histórica, é uma pintura de agora. Então, acredita-se que teria sido dessa forma. Eles faziam essa espécie de carrinho em forma de rampa, pegava a pedra, lembrando que essa pedra tem de 1 a 3 toneladas. Então, olha uma comparação do tamanho da pedra com as pessoas. E lembrando também que eram camponeses e escravos que construíam, geralmente camponeses e escravos no momento que eu tive escravidão. E eles eram utilizados, esses camponeses, no período de cheias do Nilo. Não que quando não tivessem cheia não pudesse usar também. Então, se eu tivesse mão de obra excedente, eu podia mandar para a sua construção. Mas a maioria das pessoas, o maior número de pessoas ia para a construção na época de cheia do Nilo. Na época, no normal, as pessoas iam para a agricultura, para a criação de animais. E aí, um excedente populacional que não precisava ia lá para a construção da pirâmide. Então, olha o tamanho desses blocos, que chegava a 3 toneladas, em comparação ao número da pessoa que estava utilizando. Esses blocos, eles eram cortados, havia um tratamento, sim, um tratamento químico com eles, para que pudesse ficar mais lisinho, para ficar mais fácil o encaixe, porque não tinha uma cola, um concreto, nada disso.
Então, ficando mais lisinho, eles colocavam nesse carrinho, amarravam com cordas e iam puxando. Fazer a primeira parte da pirâmide era muito fácil. Então, a pirâmide tem que ter uma base quadrada. Tem que ser base quadrada. Fazer a primeira parte é muito fácil. Para que seja a base quadrada perfeitamente, eles cortavam corda e do mesmo tamanho da corda, cortavam 4. E então montavam, desculpe, montavam as 4 cordas e aí ficava a base quadrada perfeita. Fazendo dessa forma, então eles iam subir. A primeira parte seria muito fácil, não é? Colocar os bloquinhos aqui. Olha a primeira parte do meu desenho. O problema seria depois. Então, o que eles faziam? Eles faziam rampas, e essa rampa era feita de areia. O que mais tinha no deserto é areia. Então, eles faziam a rampa para que pudesse deslizar. Lembrando que eu jogo água aqui para ficar mais lisinho, para que a gente pudesse deslizar e puxar esses blocos. Dessa forma, então, eles faziam quantas rampas fossem necessárias até chegar ao topo. A gente sabe que tem muitas pirâmides que ainda estão por descobrir. Por quê? Porque como a pirâmide ela é um lugar para guardar o corpo do morto, nós temos registros de faraós que existiram no Egito, mas que as suas pirâmides nunca foram encontradas. Então, muito provável ainda tem pirâmides para descobrir. E a gente imagina que isso pode acontecer porque muitas delas foram descobertas quase inteiras embaixo da areia. Depois, quando a gente começa a fazer a escavação e começa a tirar, e encontra parte delas. E muitas delas estão em ruínas, sim, são pedaços mesmo desses blocos que aparecem, principalmente quando elas são mais antigas. Então, o que leva a gente a entender que foi isso, que eles usavam dessa forma, é aquela imagem, aquela pintura. Isso é uma fonte histórica. Então, reproduzimos dessa forma para você entender como é que é. E acreditamos que seja assim. Por quê? Porque as primeiras pirâmides, elas eram depois preenchidas as rampas e ficavam assim. As primeiras pirâmides, vejam a comparação da pessoa com o tamanho dela. A gente chama de pirâmide escalonada. Então, ela não era muito lisa, ela era assim, formada em degraus. E esses degraus, então, confirma a nossa hipótese de que eles faziam essas rampas. Então, aqui é um desenho de como seria uma pirâmide, aqui é uma foto dessas primeiras pirâmides mesmo, que é a escalonada. Na verdade, essa daqui é a primeira do faraó de Djoser. Então, desta forma escalonada. Depois, a gente começou a fazer as pirâmides mais lisinhas. E quando eu falo mais lisinhas, elas são assim. Não é lisa, olha a foto de perto. Por quê? Quantas toneladas que eu falei que pesava esses blocos? De 1 a 3 toneladas. Então, olha o tamanho delas, olha o tanto de fases que eu precisava preencher até chegar lá no topo. Então, ela não é lisinha. Então, se você quisesse, por exemplo, escalar uma pirâmide, não seria possível. Ela é muito alta e esses blocos são grandes. Lembra o tamanho de uma pessoa perto de um bloco? Então, aqui tem uma foto da pirâmide. E se você reparar bem, tem uma pessoa aqui embaixo. Então, olha o tamanho da pessoa com relação aos blocos. Lembram que a pirâmide chega à altura de um prédio de 50 andares? Então, acho que não vai ser possível escalar uma pirâmide. Então, dessa forma, ela é em média deste tamanho. Como que ela seria por dentro? Por dentro da pirâmide, como ela vai abrigar o corpo do faraó, a gente não enterra só o faraó, a sua múmia dentro do sarcófago e dentro da pirâmide. A gente já viu o ritual de mumificação. Nós colocamos também os objetos do morto. E exatamente por colocarmos os objetos do morto, acontecia os saques depois. As pessoas entravam na pirâmide para roubar. Então, essas pirâmides, elas tinham que ser feitas de uma forma em que tivesse a câmara mortuária, que é onde eu colocava o faraó, de verdade, os seus objetos, tinha que ser uma forma meio escondida. Inclusive, alguns historiadores acreditam que quando o faraó morresse e o arquiteto da pirâmide não tivesse morrido ainda, eles matavam, exatamente porque o arquiteto sabia exatamente onde estava a câmara mortuária. Então existe essa ideia também, a gente não sabe se isso aconteceu com todos os faraós. Afinal de contas, cada pirâmide é diferente da outra, e claro que tratamento, cada período é diferente também. Então as primeiras pirâmides são mais simples, olha como seria ela por dentro. Então aqui seria uma imagem construída de como ela seria por dentro. Se você reparar aqui, olha, por dentro, ela tem escadas, ela tem a câmara funerária, aqui abandonada, claro que foram tiradas. Ela tem a galeria de ventilação, para que entrasse iluminação, ventilação dentro dessa pirâmide, mas muito pouco, claro. Então, ela era bem, bem simples. Agora, quando se enterrava e percebia que as pessoas saqueavam essas pirâmides, eles fizeram pirâmides um pouco mais complexas. Então, hoje, as pirâmides mais recentes, elas são mais complexas.
até mesmo tendo aqui câmaras subterrâneas abaixo da terra. E por que eles faziam isso? Porque quando uma pessoa entrava numa pirâmide para tentar saquear, ela se perdia nesses túneis. E quando ela se perdia, muito possível, ela morria lá dentro. Percebam que a câmara onde está a rainha não é a mesma onde está o rei, são lugares separados. E quando uma pessoa entrava, imagina você entrar na pirâmide, olha o que você tem que percorrer para chegar até onde estão os objetos. Se você, porventura, entrou para saquear essa pirâmide, muito difícil. E na hora que você entra, seria mais comum você seguir reto e se perder aqui. E depois, para você sair, como que você fazia? Ou então, se você for para o canal certo, se for para o lugar certo, chegando aqui tem um fosso. O que vai acontecer? Você vai cair e como é que você sai daqui? Essa é a ideia. Não tem ventilação, não tem iluminação. A ventilação que tem entra aqui, ó, para preservar os objetos e o corpo. Não para você, um saqueador, claro. Então, se não tem ventilação e muitas vezes é muito estreitinho o lugar, às vezes até mesmo quem enterrava tinha que ir empurrando o sarcófago, porque só cabia mesmo o sarcófago. Eles faziam dessa forma para evitar os saques, evitar os roubos. Desculpe. Não tinha ventilação, não tinha iluminação quando você entrava. Se tivesse animais ali, claro, no meio do deserto tem cobra, tem escorpião, você não ia ver. E claro que se você fosse picado, não tinha como você sair de lá depois e pedir socorro. Então isso acontecia. Então muita gente morria. E dentro da pirâmide, a gente já falou, que era comum eles colocarem inscrições do tipo aquele que perturbar o sono da múmia terá uma morte rápida. Isso inibia os saqueadores. Então as pessoas entravam, liam aquilo e tinham medo. E de fato, muita gente morria ali dentro da pirâmide ou morria logo depois que saía dela. A gente já falou o porquê disso. E exatamente por isso, então, se acreditava em maldição da múmia e cada vez mais se faziam pirâmides secretas para evitar que as pessoas saqueassem, então. No interior da pirâmide, elas são desta forma. Olha, os espaços são pequenos, né? E vocês também me perguntaram se hoje elas são abertas para visitação. Durante a aula, vocês fizeram essa pergunta. Então, eu trouxe algumas que são abertas. São aquelas que são mais seguras. Quais são mais seguras? Mais antigas. Porque, como eu disse, quanto mais recente a pirâmide é, mais escondida é a câmara mortuária, exatamente para evitar roubo. Então, essas não são seguras para visitas. As que são mais antigas são. Então, você consegue ver perfeitamente como que são as imagens que tem aqui nelas, como são os detalhes. E hoje, o que se faz? Se coloca iluminação, se coloca corrimão para as pessoas não caírem aqui, se coloca um outro chão, e se coloca até um chão, tá vendo aqui que é amarelo? Exatamente para você não escorregar. É comum dentro da história, quando a gente faz reconstrução de algum lugar, a gente pôr de uma cor bem diferente, um tom mais avermelhado ou amarelo, que é para você olhar e saber que aquilo não é original. Colocar luzes, então você olha e você consegue dentro de uma pirâmide saber o que é uma pintura original, o que é um corrimão que foi colocado depois para sua segurança, então. Então, pirâmides antigas são abertas sim para visitação. Então, olha que bonita essas aqui, que a iluminação precisa ser feita para que você possa ver bem os desenhos que tem nas paredes e para você ver, em alguns casos, onde ainda mantém sarcófagos. Então, se faz dessa forma por segurança. E aí, o nosso tema é diversidade, já que estamos falando sobre isso, diversidade. A gente falou sobre o ritual funerário na aula passada e falamos dessa diversidade. Então, olha os cemitérios para a gente. Então, esse aqui é um cemitério típico brasileiro. No Brasil, a gente faz isso daqui, faz esses monumentos muito grandes. Nos Estados Unidos, é muito comum eles fazerem assim, só colocar a grama e depois a cruz. E ao passo que os egípcios faziam, então, essas pirâmides para colocar os seus mortos. E de acordo com o que vocês pesquisaram, vocês viram que o ritual funerário, o lugar onde se coloca o morto, todo o tratamento é totalmente diferente. Então, isso é a nossa diversidade. E percebam que isso está muito relacionado à crença religiosa. Então, pirâmide, eu não tenho que olhar para ela só como um monumento, isso está relacionado muito à crença religiosa. E aí eu convido vocês, né, numa particularidade, vocês que vão buscar, vocês podem entrar no YouTube e procurar interior de pirâmides, ou então passeios nas pirâmides. Vocês podem procurar em 360 graus ou realidade virtual. Se você procurar em realidade virtual 360 graus, você vai ver uma pirâmide onde você pode pegar com o seu celular e ir virando e você consegue passear ali dentro.
mas é uma coisa que você tem que fazer com o celular, com o computador não fica legal. Então procura lá no YouTube, realidade virtual, pirâmides e principalmente interior de pirâmide. Você vai encontrar umas coisas muito legais, passeio pelo deserto, o Egito. Então, tendo um tempinho, procure essa realidade virtual no seu celular. Se você tiver aquele óculos, fica mais legal ainda. Tem aquelas que aparecem em duas telas, fica mais bacana ainda. Então, faça um tour ali, deixo à vontade para você procurar no seu celular. Mas o que vocês vão fazer da tarefa dessa semana? Eu vou pedir para vocês procurarem no Google um exemplo de uma geometria de uma pirâmide. Quando vocês encontrarem, do tamanho que vocês quiserem. Eu tenho uma aqui. Olha o que eu fiz. Eu imprimi. Então, uma pirâmide, para que ela funcione, ela tem que ser assim. Ela tem que ter a base quadrada, depois tem que ter os triângulos. Estão vendo que é do mesmo tamanho? Esse lado é do mesmo tamanho que esse, que é do mesmo tamanho que esse. E se você procurar, então, na internet, você vai achar um molde aqui do tamanho que você quiser. O que você vai fazer? Você vai recortar essa pirâmide e você vai montar. Essa partezinha que tá aqui, ó, é que é para você colar, para você poder deixar montada a sua pirâmide. Mas antes de montar a pirâmide, eu gostaria que aí vem a sua criatividade, que aí vem a sua nota. Eu gostaria que você customizasse essa pirâmide. O que quer dizer customizasse? Eu queria que você pintasse, desenhasse aquilo que representa o Egito para você. Quando você fala em Egito, o que você lembra? Que imagem que vem à sua cabeça? E eu queria então que você desenhasse aqui, deixasse ela bem colorida, bem que eu pudesse ver o seu imaginário egípcio aqui na sua pirâmide. Depois que você desenhou, que você pintou, você recorta e cola. A sua pirâmide vai ficar mais ou menos igual à minha, aqui, assim. E quando você pintar e você colar, ela vai ficar assim. Você vai tirar uma foto e é essa foto que você vai enviar para mim. Então, a sua tarefa dessa semana é pegar, então, isso, uma pirâmide que você vai pegar na internet, ou você mesmo pode construir como você quiser. E você vai customizar, você vai desenhar, você vai pintar aquilo que representa para você o imaginário egípcio, aquilo que você lembra. Você pode colocar a imagem de deuses, pode colocar hieróglifos, pode fazer da imaginação que você quiser. Eu quero a sua criatividade, de forma que quando eu olho para a sua pirâmide, eu sei o que o seu imaginário egípcio aparece. Então, é essa foto, a foto dessa pirâmide pronta que você vai enviar para mim. Apenas a foto da pirâmide pronta. Ótimo? Gente, ficamos por aqui então. Na próxima semana nós vamos voltar com um pouco de mitologia. E foi um prazer estar com vocês novamente.